De acordo com o experimento 2, é informado para realizar a montagem de um circuito elétrico no simulador FET, que possua uma bateria, um resistor e adicionado um voltímetro e um amperímetro. O voltímetro ele nos mostra que entre os pontos alocados aqui, que podemos chamar de A e B, possui uma voltagem de 9 volts e um amperímetro que mostra que a corrente é de 0,9 amperes. Essa intensidade da corrente é a mesma em todos os pontos, como nos mostra na figura 2013, que ela é da página 115. Sabendo disso, a gente pode calcular o valor da resistência do resistor, que é esse desenho aqui. Com isso, a gente vai utilizar a fórmula da página 117, que diz que a resistência é igual a voltagem sobre a corrente, que aqui seria igual a resistência a gente não tem, a voltagem a gente tem que é 9 volts e a corrente seria 0,9. Com isso, a gente chegaria que a resistência ela é igual a 10 ohms. Tá. Após isso, é pedido para mudar o valor da voltagem da bateria, que para garantir que está tudo certo no simulador, a gente pode calcular a corrente. Essa voltagem antes aqui, ela estava em 9 volts, e agora eu passei para 10 volts. Então a gente pode calcular isso utilizando a mesma fórmula, que a resistência é igual a voltagem sobre a corrente, e vamos fingir que esse amperímetro aqui não tivesse esse amperímetro, a gente ia chegar que a resistência, que a gente já possui, que ela é de 10 ohms, então 10 ohms ela seria igual a voltagem, que agora é de 10, sobre a corrente. A corrente, então, ela seria igual a 1 ampere, que é o que está dizendo no simulador, comprovando que ele está funcionando, né? Então, é pedido para ativar a função avançada do simulador, essa aqui, e adicionar uma resistência interna da bateria, que no caso aqui eu adicionei de 5 ohms, aqui, que vai de 0 a 10, eu coloquei na metade. Isso causa uma força contra-eletromotriz, que é como demonstrado na fórmula da página 181, onde o V útil ele seria dado pela força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Ele usa menos aqui na fórmula e não mais, porque essa voltagem está sendo consumida pela própria bateria. Então ela não está somando no circuito, ela está subtraindo, ela está sendo consumida. Com isso a gente poderia também calcular a potência útil, que ela seria, eu vou colocar esse U aqui para dizer que é útil, seria igual a voltagem útil vezes a corrente elétrica, que substituindo na fórmula aqui, ela ficaria que o P útil seria a voltagem, que seria esse aqui vezes o I, né? Esse aqui seria igual ao P útil. Então o I ia passar para o V, ia ficar a voltagem vezes a corrente elétrica, a voltagem da bateria, menos a resistência interna vezes a corrente elétrica elevada ao quadrado. Seguindo o procedimento, é pedido para zerarmos o valor do resistor para ir aumentando de 1 em 1, 1 em 1 ohms, né? E sempre anotando a sua voltagem e a corrente elétrica, utilizando o voltímetro e o amperímetro. E com isso formar uma tabela. Quando todos os dados eles foram, enquanto aumentava aqui eu ia retirando os valores do próprio simulador, apenas o P útil que foi sendo calculado pelo V útil vezes a corrente elétrica. Com essa tabela aqui, pode ser feito esse gráfico, que seria da potência útil pela corrente elétrica, e que descobrindo a sua fórmula, que ela está bem pequenininha aqui, a gente pode chegar com os valores da voltagem e da bateria, a voltagem da bateria e a resistência interna dela. Essa fórmula aqui, ela tá tipo menos 4, ó, tá menos, não vou escrever aqui porque eu não sei se dá para ver, menos 4,98x ao quadrado, mais 9,96x, mais 0,02. Isso aqui foi arredondado por conta de... Isso aqui é considerado como um erro, né? Porque se tivesse diversos pontos aqui, se fosse 1 trilhão de medidas, provavelmente isso aqui seria muito mais próximo de menos 5, mais 10 e esse zero aqui seria zero. Então, levando isso em consideração, a gente pode comparar com as fórmulas e aqui a gente chegaria que o x seria igual à corrente elétrica. E com isso a gente poderia comparar que o menos 5 ia ser igual ao menos R
chegando que a resistência interna é de 5 ohms e o V seria igual a 10, chegando que a voltagem seria de 10 volts. E que se a gente olhar no simulador, são os mesmos valores. Também é feito o gráfico da voltagem útil pela corrente elétrica, e que também chegando na fórmula aqui, que deu menos 5,0034x mais 10,008. Que também arredondando, por conta desse erro de ter poucas medidas, a gente chegaria que o x também seria igual à corrente, e o menos 5 seria igual a menos resistência interna. Então a resistência interna seria igual a 5 ohms e o mais 10 seria igual a voltagem. E a voltagem também seria igual a 10 volts, comprovando que ambos os métodos chegam aos mesmos resultados. E foi isso o trabalho. Obrigado pela atenção.